espaçonauta! Sabemos que 2021 e 2022 foram anos desafiadores para muitas pessoas, desde o final da pandemia até eventos como terremotos e outros desastres naturais. Mas foram anos positivos para a ciência espacial. Havia uma manchete positiva em meio a um mar de negatividade, uma conquista tecnológica que serviria de inspiração para a humanidade. Poderíamos olhar para as estrelas e maravilhar-nos com o universo com clareza nunca antes vista. No dia de Natal de 2021, foi lançado o telescópio espacial James Webb, e neste dia, essa inspiração foi entregue. And liftoff. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. O telescópio James Webb foi projetado e desenvolvido por engenheiros da NASA junto com as agências espaciais europeia e canadense. O James Webb é o maior telescópio já enviado ao espaço. Pesando cerca de 6 toneladas e custando 10 bilhões de dólares, é uma conquista que levou 2 décadas para ser concluída. Mas em apenas um ano, desde o seu lançamento, o telescópio James Webb deu aos cientistas novas perspectivas e surpreendeu o público com imagens inspiradoras e abriu nossos olhos para as infinitas possibilidades do nosso universo. Neste episódio, vamos dar uma olhada em 8 descobertas surpreendentes que o telescópio James Webb nos presenteou desde o seu lançamento. Mas primeiro vamos mergulhar em alguns fatos interessantes a respeito deste telescópio. Então venha comigo e embarque em nossa nave, pois estamos prestes a decolar para o espaço mega curioso. O sistema de imagem do telescópio James Webb é tão bom que pode ver claramente uma moeda a 38 quilômetros de distância, ou uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. Durante a sua órbita, o lado voltado para o Sol pode atingir temperaturas de 85 graus Celsius, enquanto o lado oposto, onde estão os seus instrumentos científicos, fica mais frio que a Antártida. Como a luz tem uma velocidade finita e leva tempo para viajar, e quanto mais longe algo está, mais antigo ele se torna, usando a luz infravermelha, o telescópio James Webb pode olhar mais para trás no tempo do que jamais foi possível. O infravermelho também permite que os cientistas vejam através das nuvens de poeira e enxerguem as estrelas se formando dentro dos berçários estelares, as nebulosas. Seus 18 espelhos gigantes são feitos de berílio, um metal alcalino terroso, mas revestidos em ouro. O revestimento de ouro tem apenas cerca de 600 átomos de espessura, e o volume total de ouro usado seria do tamanho de uma bola de golfe e pesaria cerca de 48 gramas. Então, por que usar ouro? Esse metal precioso reflete a luz vermelha melhor do que praticamente qualquer outro metal. 98% reflexivo contra 85% para um espelho padrão. A órbita do telescópio James Webb se localiza a 1,5 milhões de quilômetros de distância, enquanto o telescópio espacial Hubble está a apenas 600 quilômetros da Terra. Isso significa que se algo der errado, o telescópio James Webb está muito longe para ser reparado. Então, depois que ficar sem combustível, poderia ser um problema. Mas nem toda a esperança está perdida, embora haja uma porta de reabastecimento embutida. Então, quando o combustível acabar e se os seres humanos descobrirem como levar a espaçonave até lá rotineiramente, a vida útil do telescópio pode ser estendida. Na verdade, a Agência Espacial Alemã desenvolveu uma sonda capaz de realizar esta façanha. Em maio de 2022,
um micrometeorito atingiu um dos 18 espelhos de ouro, danificando-o permanentemente. Mas especialistas dizem que o efeito no desempenho do telescópio seria mínimo. Esses tipos de impactos eram esperados, mas os danos foram muito maiores do que o previsto. E também, esse tipo de colisão era esperado apenas uma vez a cada poucos anos. Bem, vamos aqui então às 8 imagens curiosas do James Webb. Número 1. Novas formas estelares em exibição de ampulheta. Em novembro de 2022, o telescópio James Webb capturou uma imagem fenomenal do nascimento de uma nova estrela, na idade relativamente jovem de apenas 100 mil anos, das nuvens moleculares circundantes, um processo que pode levar mais de 5 mil anos para uma estrela de baixa massa. Embora a protoestrela esteja oculta, um disco protoplanetário pode ser visto. Ele assume a forma de uma linha escura no centro do que parece uma ampulheta. O disco rotativo é feito de gás denso e um incrível show de luz infravermelho é causado pela luz da protoestrela vazando acima e abaixo do disco, iluminando as cavidades dentro do gás e a poeira ao redor. O que é fascinante sobre essa descoberta é que o disco protoplanetário tem aproximadamente o tamanho do nosso sistema solar e não é incomum que os planetas se formem nessas condições. A NASA acredita que esta imagem fornece um vislumbre do que poderia ter sido visto durante o nascimento de nossa estrela, o Sol, e nosso sistema solar. Está gostando do vídeo, espaçonauta? Estou aguardando aí o seu like. Vamos lá, vamos engajar esse vídeo. Número 2. O quinteto de Stephan e as revelações do buraco negro. Espalhada pelo espaço entre 40 e 290 milhões de anos-luz da Terra, encontra-se uma coleção de galáxias conhecida como Quinteto de Stephan. Isso faz parte da constelação de Pégasus. Embora o Quinteto de Stephan tenha sido descoberto pela primeira vez em 1877 pelo astrônomo francês Edouard Stephan, as novas imagens capturadas pelo telescópio James Webb lançaram uma nova luz sobre o que esta constelação de galáxias pode nos ensinar, especificamente descobrindo os segredos de um buraco negro. Embora a imagem das galáxias dançando umas com as outras seja espetacular, o que não pode ser visto é o que mais interessa aos cientistas. Escondido no topo da galáxia existe um buraco negro supermassivo. E supermassivo é um nome apropriado. Este buraco negro tem uma massa colossal, de 24 milhões de vezes a massa do Sol, e produz energia luminosa equivalente a 40 bilhões de sóis. Graças às técnicas avançadas disponíveis com este novo telescópio, as equipes foram capazes de examinar os gases quentes perto do buraco negro e medir a velocidade de seus fluxos de saída com detalhes surpreendentes, o que ajuda os cientistas a entender melhor a velocidade com que os buracos negros supermassivos se alimentam e crescem. Três. Evidência de dióxido de carbono em um exoplaneta. Em agosto de 2022, a NASA revelou uma descoberta emocionante. O telescópio espacial James Webb capturou a primeira evidência de dióxido de carbono em uma atmosfera fora do nosso sistema solar. E isso foi apenas o começo. Orbitando uma estrela parecida com o Sol, a 700 anos-luz da Terra, reside um planeta gigante gasoso e quente com aproximadamente a massa de Saturno e o tamanho de Júpiter. Seu nome é o WASP-39b. Descoberto pela primeira vez em 2011, o WASP-39b orbita perto do seu Sol, o que o torna extremamente quente, com uma temperatura média de 900 graus Celsius. Uma equipe da Universidade Johns Hopkins
confirmou a presença de dióxido de carbono na atmosfera de WASP-39b, algo que nenhum observatório havia feito antes. Mas o WASP-39b tinha mais a oferecer, e em novembro de 2022, novas leituras do telescópio James Webb forneceram uma lista ainda mais extensa do que compõe a atmosfera deste exoplaneta, incluindo moléculas de átomos e química ativa nas nuvens. Este tipo de dados irá percorrer um longo caminho para ajudar os cientistas a desvendar a imagem maior do que compõe a atmosfera de um exoplaneta e abriria a porta para uma nova fase de exploração de exoplanetas. A propósito, um exoplaneta é apenas um planeta que está fora do nosso sistema solar, o primeiro dos quais só foi observado em 1992, embora o astrônomo Carl Sagan se referisse a eles como realidade em seu documentário dos anos 80, intitulado Cosmos. 4. Um novo olhar sobre os pilares da criação. Outra visão bem documentada que recebe uma nova vida graças ao telescópio James Webb é esta imagem atualizada dos famosos pilares da criação. Essas estruturas colossais, feitas de gás e poeira interestelar, fazem parte da nebulosa da Águia e ficam a cerca de 7.000 anos-luz da Terra. O telescópio espacial Hubble capturou os pilares da criação pela primeira vez em 1995 e novamente em 2014. Embora fosse inovador na época, os recursos do telescópio James Webb nos surpreenderam com essa imagem. Muito mais detalhes do que jamais se imaginou e agora está em exibição. Estas estrelas são vistas formando nas nuvens e a elevada transparência do gás e poeira criam uma compreensão tridimensional da estrutura e o fundo agora está todo iluminado. Sua formação é semelhante a leões. Podem ser vistos como rocha derretida vazando pelas rachaduras em uma formação rochosa. São ejeções de estrelas em sua infância. Seus jatos supersônicos criam padrões vermelhos brilhantes ao colidir com uma nuvem de material. É uma imagem incrível, que se baseia ainda mais no trabalho de base do Hubble, mas também mostra claramente o quão longe a tecnologia chegou. Só esta imagem já vale aqui o seu like, não é mesmo? Número 5. As galáxias mais antigas já observadas. Apenas alguns dias depois que o telescópio James Webb começou a enviar imagens de volta à Terra, as informações coletadas pelos astrônomos foram imensas. Em apenas 4 dias, os pesquisadores encontraram 2 novas galáxias. Mas não foi apenas a descoberta que foi uma surpresa, foi a distância recorde, porque uma dessas galáxias foi confirmada como a luz estelar mais distante já observada, datando de 350 milhões de anos calculados após o início do universo. Para contextualizar, o universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Portanto, esta galáxia data dos anos iniciais deste surgimento. Marco Castellano, do Instituto Nacional de Astrofísica de Roma, fez uma descoberta como essa, que abre um capítulo totalmente novo na astronomia, e a comparou a um arqueólogo descobrindo uma cidade perdida. Os cientistas agora ficam com uma questão intrigante. Como foi possível observar galáxias tão distantes? Essa descoberta nos leva à próxima etapa. Número 6. Galáxias primitivas complexas. A equipe que descobriu as galáxias distantes era da Universidade do Colorado, e eles não ficaram surpresos apenas com a descoberta, mas ficaram perplexos com a forma como conseguiram fazer isso.
o que os fez questionar sua compreensão de como as galáxias se formaram nos estágios iniciais do universo. As distantes galáxias jovens capturadas pelo telescópio James Webb são muito diferentes da Via Láctea e são significativamente mais brilhantes do que os astrônomos esperavam que fossem. Existem duas teorias de como essas galáxias emitem tanta luz. A primeira teoria é que elas poderiam ser simplesmente enormes, mas a segunda teoria é muito mais interessante, pois sugere que essas galáxias poderiam estar centradas em torno das primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas, conhecidas como população 3, estrelas capazes de atingir temperaturas inimagináveis, compostas apenas de hidrogênio primordial e hélio. Nenhuma população de 3 estrelas existe no universo local. Então, teremos que ficar de olho nisso e esperar para descobrir a verdade por trás deste mistério. Número 7. A impressão digital cósmica. Uma das imagens mais estranhas capturadas pelo telescópio James Webb foi divulgada por astrônomos em outubro de 2022 e foi rotulada como a impressão digital cósmica. Embora as imagens sejam etéreas e sutis, o que causa os anéis é fascinante. A imagem mostra pelo menos 17 anéis concêntricos, feitos de poeira cósmica, emitindo de 2 estrelas no centro. E esta estrela binária está a 5.000 anos-luz de distância da Terra. A cada 8 anos, as órbitas das estrelas as aproximam o suficiente uma das outras, para que seus ventos estelares possam se chocar. Quando isso acontece, correntes de gás são comprimidas, formando poeira, que é enviada para o espaço, criando este padrão que vemos hoje. Esta impressão digital foi comparada aos anéis de uma árvore, mostrando a sua idade para cada anel, que é um ciclo orbital, como foi concluído. E somos presenteados com um show espetacular. O poder do telescópio James Webb está em exibição total aqui, pois as imagens anteriores deste evento mostraram apenas 2 anéis, e agora mais de 17 podem ser observados no exterior. Número 8. O primeiro exoplaneta observado diretamente. 385 anos-luz de distância da Terra. Com uma massa de 6 a 12 vezes mais pesada que Júpiter, está HP 65426, um exoplaneta que o telescópio James Webb capturou recentemente. Este é o primeiro planeta fora do nosso sistema solar do qual um telescópio tirou uma imagem direta. Capturar imagens diretas de exoplaneta é extremamente desafiador, principalmente porque as estrelas próximas a eles são muito mais brilhantes, o que significa que apenas as capacidades de infravermelho próximo do telescópio James Webb podem cortar essa luz para revelar o fraco planeta com tantos detalhes. Então, por que isso é emocionante? Porque imagens como esta são um grande passo à frente para os cientistas. Poderíamos ver planetas habitáveis e sustentadores de vida fora do nosso sistema solar. Infelizmente, o HIP 65426 é um gigante gasoso, o que significa que não é habitável. Mas esta imagem sugere muitas possibilidades futuras para o estudo de mundos distantes. À medida que mais exoplanetas são observados, isso moldará a compreensão dos pesquisadores sobre a química e a formação da física dos exoplanetas. O telescópio James Webb ofereceu informações sobre nossa existência e o futuro da pesquisa astronômica apenas um ano após seu lançamento. De acordo com os pesquisadores,
Tudo isso mal arranha a superfície do que é capaz. Embora o telescópio James Webb tenha uma duração mínima de missão de 5 anos, espera-se que opere muito além disso. Então, é seguro esperar que os astrônomos de todo o mundo continuem recebendo seus dados valiosos por muitos e muitos anos. Apenas o que será descoberto nesses dados deve ser determinado, mas pode mudar completamente nossa compreensão do universo. E eu diria que o tempo que estamos vivendo agora é um privilégio para qualquer pessoa com uma mente curiosa. E se você gosta de astronomia e quer comprar o seu primeiro telescópio, estou deixando aqui na descrição deste vídeo um link para Celestron Brasil. Usando o nosso cupom NERDAUS50, você tem 12% de desconto em qualquer compra no site. E se você é um espaçonauta de carteirinha e curte aqui o nosso trabalho, quer dar uma força pra gente, faz o seguinte, compartilha este vídeo para um amigo seu que você sabe que gosta de astronomia. Fazendo isso, a plataforma aqui vai entender que o canal e o vídeo são de relevância e entregá-lo a cada vez mais pessoas. Pessoal, isso é muito importante. O YouTube precisa de engajamento para fazer os canais crescerem. Então eu preciso muito de você.